O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus que se espalha pela Ásia. Cidades próximas de Wuhan, epicentro do surto, receberam restrições de viagem. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a epidemia que envolve o novo coronavírus na China constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em menos de 30 dias, o coronavírus matou pelo menos 17 pessoas e contaminou mais de 500, com novos casos surgindo a cada hora na China. No Brasil, nenhum caso foi confirmado. 16 pacientes são suspeitos de ter a infecção. Não há motivo para ficar apavorado. O novo coronavírus, apesar de se disseminar rapidamente, tem uma mortalidade muito baixa. O Ministério da Saúde afirma que, por enquanto, não há motivo para alarme com o coronavírus aqui no Brasil. Mas alguns cuidados simples podem evitar que a doença chegue por aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda lavar sempre as mãos, ter higiene no manuseio de alimentos, cobrir a boca ao tossir, usar máscara em locais onde há foco da doença e evitar contato com pessoas que tenham apresentado os sintomas. Até agora, as ações para frear o avanço do vírus tentam controlar a transmissão, ou seja, impedir que a doença passe de uma pessoa para outra. Enquanto isso, em diversos países do mundo, começa a busca por uma vacina capaz de imunizar contra o coronavírus. Criar um medicamento específico para tratar o novo coronavírus pode levar anos. Primeiro são as pesquisas em laboratório, depois a substância é testada em animais e, por último, em humanos. Mas o combate à epidemia é uma corrida contra o tempo. Por isso, os cientistas estão avaliando se remédios já existentes podem ajudar na recuperação dos pacientes. O Japão registrou a primeira morte por coronavírus. A paciente era uma idosa que morava na região metropolitana de Tóquio. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países, com 212 mortes. Olá! A Organização Mundial da Saúde definiu que a doença respiratória provocada pela infecção do novo coronavírus deverá ser chamada de Covid-19. A OMS também já divulgou que os últimos dados registrados são de mais de 1.000 mortes por causa da doença na China. A agência da ONU consolidou em mais de 43 mil os casos da doença confirmados no mundo. Foi o maior pico da doença desde sua descoberta em dezembro do ano passado. E para falar mais sobre o novo vírus, o que é, de onde vem, como se prevenir, está ao meu lado a médica infectologista a doutora Priscila Alexandrino. Ela que é formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Medicina Tropical pela Fiocruz e doutora em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E é responsável também pelo setor de infectologia da Santa Casa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui e tentar melhorar um pouco a angústia e o pânico das pessoas em relação a esse novo vírus. Realmente, esse é o sentimento. Doutora, o que é o coronavírus? É uma gripe? Explica pra gente o que é. Na verdade, é um vírus novo, porque a gente não tinha notícia desse vírus, é uma mutação de um vírus, a gente não tinha notícia desse vírus até 2019. Daí o nome, como você falou, que a Organização Mundial de Saúde deu o nome, né? Covid-19 vem de coronavírus, disease, de doença, e 2019 foi o ano que esse vírus foi isolado. A gente tem um vírus novo ele tem uma forma de coroa, porque ele tem espículas em toda a sua superfície. Daí o nome crown do inglês e coronavírus. Então por isso foi chamado de coronavírus. E também isolado em 2019, por isso coronavírus 2019. Ele não é um vírus de gripe. A gente só associa vírus gripais para o vírus influenza, mas ele tem sintomas similares, sintomas respiratórios, ele causa sintomas respiratórios, daí a confusão das pessoas. Mas nós costumamos chamar de vírus de gripe os vírus de influenza. Coronavírus não é um deles.
Então, um novo vírus que foi isolado em 2019, que tem muitos casos na China, especialmente na província de Hubei, que é onde é o epicentro da epidemia, que surgiu em novembro de 2019, quer dizer, o mundo ficou sabendo em janeiro de 20, mas na verdade surgiu em novembro de 2019, já começaram os casos lá em Wuhan, que é, na verdade, a cidade onde concentra o maior número de casos, a cidade que concentra o maior número de casos. Doutora, quais são as principais recomendações de prevenção? É um vírus respiratório. Hoje a transmissão é basicamente interhumana, ou seja, de indivíduo para indivíduo, e como qualquer vírus que tem transmissão respiratória, as formas de prevenção são as mesmas, ou seja, higiene das mãos, evitar locais aglomerados com muitas pessoas. Se a pessoa estiver com alguma sintomatologia, evitar se expor e utilizar a máscara cirúrgica. Aqui a gente fala a etiqueta da tosse, né? Não tossir nas mãos, tossir depois no braço e depois higienizar o local. Então, basicamente, as mesmas precauções que devemos ter para outros vírus de transmissão respiratória, como é o caso do coronavírus. E quais os principais sintomas que devemos ficar atentos? Então, os sintomas são sintomas respiratórios, coriza, espirro, secreção nasal e febre e ter vindo da China nos últimos 14 dias. Então, assim, neste momento, até para esclarecer a população, nós não temos casos confirmados no Brasil. Não tem nenhum caso confirmado, inclusive na América Latina e nem tampouco na África, o que é muito bom para o mundo. Nós temos casos suspeitos. Já tivemos mais de 20 casos suspeitos, vão entrando outros casos pelo que o Ministério da Saúde nos deu de protocolo para colocar como caso suspeito, nós vamos colocando outros casos. São Paulo colocou, tirou, e aí vão dando negativo os exames e vão sendo tirados esses pacientes. Hoje, pelo que eu saiba, temos 8 casos suspeitos, isolados, mas nenhum caso confirmado. Doutora, como essa doença avança no nosso organismo? Então, na verdade, existem alguns grupos de indivíduos que são sabidos já desses casos, desses mais de 40 mil casos existentes que infelizmente ocorreram óbitos na China, alguns desses casos. A gente sabe que alguns grupos de indivíduos têm uma maior chance de terem casos graves e até óbito. A letalidade gira em torno de 2 a 3%. Então, de cada 100 pessoas, 2 vão morrer. Quem são essas pessoas? Crianças pequenas com menos de 5 anos de idade, indivíduos mais idosos com mais de 60 anos de idade e indivíduos imunossuprimidos. Tá? Então, esses 3 grupos são os grupos mais suscetíveis a terem casos graves. Tá? Isso não quer dizer que outras pessoas não possam ter casos graves, mas predominantemente o que foi visto pela comunidade científica neste primeiro momento é que as pessoas que têm este perfil epidemiológico têm uma doença mais grave e podem vir a óbito. E da onde surgiu esse vírus? Então, tem várias teorias, morcego. Na verdade, assim, na China há uma questão cultural das feiras de comida com animais vivos. Tá? Isso é comum culturalmente em toda a China. Acredita-se que tenha vindo de algum animal que teve uma mutação do vírus. Ainda não foi definido exatamente qual é o animal, acredito que as pesquisas vão evoluir. Falou-se muito do morcego, né? Ou dos primatas silvestres que teriam, então, esse vírus teve uma mutação e passou então a infectar o ser humano e passou, mais importante, ser transmitido de ser humano para ser humano pela via respiratória, que é uma via muito fácil de transmissão. Então a gente pode falar que a sua transmissão foi via animal para depois... Sim, ela veio de um animal, teve uma mutação, chegou no ser humano e aí, então no ser humano passou a ser transmitido de pessoa a pessoa. E por que ele está se mostrando tão letal? Então, ele tem uma letalidade que é relativamente baixa em relação a outros vírus. Né? Quando a gente pega o ebola, quando a gente pega outros vírus da África, que são muito mais letais, outras epidemias que já tivemos por coronavírus, mas eram outros tipos de coronavírus, tiveram uma letalidade muito maior. Eu acredito que a grande diferença que a gente tem visto nessa epidemia é um grande número de casos. Então, eu creio que há uma grande transmissibilidade do vírus. Então, uma pessoa pode infectar pelo menos 3.
pela transmissão mais fácil, e você infectando um grande número de pessoas, você expõe muitas pessoas, algumas acabam indo a óbito. Doutora, o Brasil está preparado? Então, na verdade, assim, o que eu vou falar sobre isso? Me parece que, assim, o Ministério da Saúde e todos os estados têm feito um grande esforço para que, se houver um caso, e pode ser que em algum momento a gente tenha um caso confirmado, não haja a disseminação e não se perpetue a transmissão do vírus no nosso território. Então, basicamente é isso. Nós já temos outros problemas de saúde pública, dengue, né? Que estamos em epidemia nesse momento, tal. Mas assim, me parece, eu tenho a impressão que o intuito do Ministério da Saúde, todos os planos de contingenciamento que têm sido feitos no Brasil, são para evitar a transmissão e a propagação da doença, que eu acho que é o mais eficiente mesmo. O Ministério está absolutamente correto. Então, tenho a impressão que não vai ser uma epidemia mundial na proporção que foi na China. Até porque a gente já vem nos últimos 2 dias tendo um número de casos menor do que tínhamos anteriormente. Agora estão acontecendo mais mortes, mas das pessoas que já adoeceram previamente. Mas a gente está tendo, todos os dias tem 800 casos, mas a gente está tendo já 700. Então o número de pessoas infectadas tem diminuído, o que é muito bom. Então a gente acredita que vai ser contido no mundo inteiro e que é possível que tenha casos no Brasil, que tenhamos casos no Brasil, mas eu não acredito, neste momento, como está a epidemia agora, neste momento eu não acredito que nós vamos ter uma epidemia de coronavírus no Brasil em 2020, por exemplo. Não acho que isso vai acontecer. E o que tem a ver o clima do Brasil com o coronavírus? Tem a ver, todo vírus respiratório, a transmissão é maior em locais frios. Então, por exemplo, a influenza, quando chegou a H1N1, né, na época do H1N1, logo quando chegou, o Rio Grande do Sul e os países do sul do Brasil foram os que mais sofreram. Mais atingidos. Mais atingidos. Por quê? Locais fechados, aglomerações de pessoas. Então, as pessoas com mais próximas transmitem mais e adoecem mais. Então, e assim, no Rio Grande do Sul, na época, na capital Porto Alegre, nós tínhamos CTIs que foram criados para H1N1. Então, todo vírus respiratório tem essa peculiaridade. A gente acredita que, da mesma forma, o coronavírus siga essa mesma linha. Nos locais mais quentes, as pessoas com menos aglomeradas, os locais são mais abertos. Então, nós acreditamos que não vão ter, as epidemias não se perpetuem, como nos locais frios. É uma vantagem, né? Isso é uma vantagem. Ok. Doutora, quais os protocolos que estão sendo adotados aqui no Brasil e aqui no estado? Então, na verdade, o que a gente comentou são os protocolos de contingenciamento. Então, isolar todo caso suspeito, mesmo que seja uma suspeita leve, e o Ministério fez um protocolo falando quem são os pacientes que poderiam ser, então, isolados, né? Trouxe as pessoas, colocou em quarentena, está tendo muito cuidado para não disseminar. Então, é basicamente isso, é um plano de contingenciamento. As secretarias estaduais de saúde de todos os estados da federação também fizeram seus planos, assim como Mato Grosso do Sul. E os hospitais, a rede de saúde, está fazendo seus planos. Eu vou falar pela Santa Casa de Campo Grande, a gente fez um plano. Caso chegue um paciente aqui, toda a equipe de saúde está envolvida para isolar esse paciente, colocar as medidas de precaução para que nenhum colaborador seja infectado, nem tampouco outros pacientes. Ok. Doutora, a maior parte dos casos identificados de infecção pelo Covid-19 está concentrado dentro da China. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 99% de toda incidência mundial. O restante, 393 casos, estão espalhados em 24 países, né? Existe qualquer possibilidade, porque hoje a gente está num mundo globalizado, que todo mundo viaja, né? Vem brasileiro, o brasileiro vai estar em tudo quanto é lugar. Chinês piorou, né? O chinês viaja pelo mundo inteiro. É preocupante ou não? E quais são os mecanismos para evitar? Preocupante vai ser sempre, eu acredito. Pode ser que em médio prazo chegue aqui no Brasil. Eu não acho que é imediato, mas em médio prazo o coronavírus vai acabar tendo casos aqui no Brasil. É um novo vírus que tem uma letalidade. Tem uma morbidade também, que a comunidade científica já identificou, é que de 100 pessoas que pegam o vírus, que têm sintomas da doença, 40 podem ser hospitalizadas em algum momento. Então, muitas pessoas ficam graves, assim, têm sintomas mais graves.
Eu acredito que a comunidade científica acredita que vai chegar na maior parte dos países, mas espera-se que não tenha epidemia, que cheguem em casos isolados e sejam contidos. Essa é a nossa esperança, e que a China conseguindo ir lá, a província de Hubei, conseguindo conter, que é onde é o epicentro da epidemia, o resto do mundo fica mais tranquilo, porque lá é a maior transmissão. Então, menos pessoas contaminadas, menos disseminação do vírus. E já tem pesquisas, alguma coisa para combater esse vírus? Olha, isso aí agora é uma notícia boa. Tem. Alguns protocolos de pesquisa começam a ser feitos, apesar de ser um vírus novo, os estudiosos ainda não sabem exatamente quais são os medicamentos que poderiam ajudar, mas começam a ser feitos protocolos de pesquisa, e parece que um deles, utilizando um antirretroviral, um medicamento que a gente utilizava para HIV, foi extremamente eficiente. Ai, boas notícias então, né? Notícias. Então, assim, é um medicamento conhecido, o nome dele é Lopinavir Ritonavir, e ele parece que foi bastante eficiente, associado a um medicamento chamado Interferon, que é um medicamento que a gente utilizava para tratamento de hepatite também. Então, parece que a associação desses dois medicamentos, desse antirretroviral com esse Interferon, teve um efeito muito benéfico nos pacientes, até de cura. Então, eu acredito que as pesquisas vão evoluir, eles já sequenciaram o vírus, é possível que no futuro tenhamos uma vacina, eu espero que em médio prazo. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma epidemia, que muitas pessoas foram a óbito, tem muitas pessoas doentes, que a gente se preocupa, a gente acredita que a ciência também está fazendo a sua parte e que a gente vai conseguir vencer isso. A gente vai para um breve intervalo e vamos, no segundo bloco, falar sobre os mitos e as verdades do coronavírus. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Voltamos agora no segundo bloco com a doutora Priscila Alexandrino, ela que é infectologista, ela vai falar pra gente o que é mito, o que é verdade a respeito do coronavírus, agora o Covid-19, né? Doutora, abrir pacotes ou cartas que chegaram da China pode ser perigoso? Mito. Por que é mito, doutora? A contaminação é interpessoal, é pessoa a pessoa, não é através de fomites. Isso são fomites, assim, fomites são objetos, então não há essa forma de transmissão relatada na literatura científica. O vírus não suporta tanto tempo assim, né? Não suporta nada e não transmite assim, transmite de pessoa a pessoa. Lavar a boca com enxaguantes bucais protege do coronavírus? Mito. Máscara protege do contágio? Sim, verdade. E qual é o tipo de máscara e quanto tempo tem que ser trocada? Então, na verdade, assim, a gente tem os protocolos para o profissional de saúde, o profissional atendendo, acredito que as pessoas já tenham visto até na televisão, é uma máscara específica, chama N95 ou PFF2, é uma máscara que tem um filtro específico e tem um prazo de validade diferenciado. Mas isso é dentro da saúde, dentro dos colaboradores da saúde, dos profissionais. É um EPI, é um equipamento de proteção individual. Para o paciente, para os pacientes que têm sintomas, a gente também já viu na grande mídia que os pacientes na China, as pessoas na China têm utilizado a máscara cirúrgica convencional, aquela máscara, e ela é trocada a cada uso. Ok. Cães ou gatos podem ser transmissores do coronavírus? Mito. Na verdade, a transmissão que nós temos notícia, neste momento, é pessoa a pessoa. A transmissão é interhumana, de humano para humano. Pode ser que no início, quando deu origem à epidemia, tenha sido de animais. A gente acredita nessas feiras da China, onde tem animais vivos, que depois são mortos para serem alimentação, possa ter acontecido. Mas, neste momento, a transmissão é interhumana. Ok. A vacina da pneumonia protege contra formas graves do coronavírus? Mito. É outro tipo de vírus, como eu disse. Tanto a vacina para influenza quanto a vacina antipneumocócica não tem nenhuma proteção para o coronavírus.
Ok. Existe algum grupo de risco para este novo vírus? Isso é importante, né? Existe. Assim, os estudos têm mostrado que as pessoas que ficam mais graves são crianças com menos de 5 anos, idosos com mais de 60 anos e indivíduos imunossuprimidos. Doutor, e quem tem bronquite, já vem com quadros alérgicos, respiratórios, o que fazer para se defender caso venha a ter no Brasil, né? Nesse primeiro momento está bem tranquilo que não tem nenhum caso confirmado, nada disso, então é bem tranquilo. Mas na verdade não foram essas pessoas com doenças respiratórias que sofreram mais. São as pessoas imunossuprimidas, que tomam corticoide ou que têm alguma doença que faz com que elas tenham o sistema imune prejudicado. Mas a gente acredita que até chegar no Brasil a gente já tenha uma vacina e tenha tratamentos efetivos. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos, né? Então que a gente não precisa ficar em pânico, principalmente as mães, né? Sim, assim, no Brasil nós estamos numa situação muito confortável nesse momento. Nós não temos nenhum caso confirmado. O coronavírus ainda tem sua epidemia concentrada na China, com quase totalidade, 99% da totalidade dos casos. Então, nesse momento, o Brasil tem que se preocupar mais com a dengue e com outras doenças epidemiologicamente mais prevalentes aqui. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo canal 9 da NET ou pelo YouTube. É só acessar TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tchau, até mais.